Vamos aprender da palavra do Senhor. Queria convidar os irmãos a abrirem o livro de Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8, versículo 20. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares o meu povo ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, o vosso Deus, no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e de seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda desta vez, endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Nós vivemos num período da história que tem sido conhecido por alguns intelectuais, por alguns estudiosos, como o período da pós-modernidade. Eles fazem esse contraste para diferenciar do período da modernidade, que é um período ali que se mescla um pouco com o iluminismo, com o racionalismo. E uma das características marcantes dessa época chamada pós-modernidade, existem várias características, mas uma delas é que a pós-modernidade ela é conhecida por uma época espiritualizada ou espiritualizante. Ou seja, na época da pós-modernidade, os homens diziam: penso, logo existo. Ou seja, o raciocínio, a escolástica, a dialética, eram coisas que eram importantes. Na época da pós-modernidade, os homens estão dizendo assim: não, eu tive uma sensação, logo fui autenticado. O que me autentica não é se eu penso ou não penso, mas é se eu sinto, é se eu tive uma emoção, se algum calafrio, se alguma experiência aconteceu no meu coração. O que acontece então? Não é muito raro hoje você estar assistindo televisão ou lendo revistas e vendo pessoas com experiências das mais esdrúxulas possíveis, experiências espirituais. Pessoas que têm determinadas emoções, determinadas visitações muito estranhas, pessoas que têm acessos a forças sobrenaturais, encantadas com os poderes místicos. E isso não significa que sejam cristãs, não. Pelo contrário. São pessoas que enveredam por caminhos, muitas vezes, extremamente estranhos. Portanto, deixou de ser chique e de ter glamour dizer que não crê em Deus. Hoje o importante é dizer: não, eu estou experimentando algumas coisas, estou fazendo algumas viagens astrais. Eu estou fazendo algumas caminhadas aí místicas, alguns roteiros aí espiritualizados. Isso é o que dá certo glamour aos artistas, à imprensa, à mídia hoje em dia. Ou seja, nós somos uma geração espiritualizada. Quando a gente pensa nessas questões, a gente começa a chegar à conclusão de que a gente vê então uma certa forma de adoração pós-moderna.
A questão da adoração pós-moderna é o seguinte, é que as pessoas não querem mais se referendar a nenhum credo específico. Elas querem criar a sua própria forma de adorar, a sua própria forma de servir a Deus, o seu próprio jeito de ir a Deus. E é por essa razão é que as coisas acontecem de forma muito estranhas. Pessoas vão a Deus e querem ir a Deus da mesma forma como eles acham que devem ir. Não interessa o que Deus disse, se Deus disse, isso pouco é relevante, mas interessa se eu vou. E como eu vou, não interessa, a forma não interessa. Alguns anos atrás, só para explicar o que eu estou querendo dizer, nós tivemos um e-mail muito estranho chegando na nossa igreja nos Estados Unidos. Dois rapazes mandaram o seguinte e-mail para a nossa igreja, dizendo assim: nós estamos frequentando a igreja já tem uns 3 meses. Gostamos muito do estilo de culto da igreja, fomos muito bem recebidos na comunidade, estamos felizes com a ministração da palavra, mas nós temos um ponto que nós queríamos considerar com os pastores dessa igreja. Nós somos um casal homossexual e nós gostaríamos de saber se a igreja nos receberia nessas condições. A resposta do pastor Rick Downs, que era um pastor auxiliar, trabalhava com a gente, foi muito interessante, porque ele ignorou essa questão de ser homossexual, não ser homossexual, porque muitas vezes a gente pega essa questão e acha que esse é o ponto todo que interessa, e ele deu uma resposta extremamente sábia. Ele mandou um e-mail muito educado, dizendo: nós estamos muito felizes com a presença de vocês na igreja, achamos que vocês devem continuar frequentando a nossa comunidade, mas nós queremos retornar uma pergunta para vocês. A pergunta nossa é a seguinte: será que quando nós nos aproximamos diante de Deus, nós devemos dizer para Deus a forma como Deus deve nos aceitar? Somos nós que estabelecemos a condição do discipulado, ou Deus que diz como é que nós devemos adorá-lo? O que isso tem a ver com o nosso texto? Dá uma olhada aqui, uma coisa interessante. Moisés já está aqui na 4ª praga, praga das moscas. Moisés tentando convencer a Faraó de deixar o povo sair para adorar no deserto. Faraó chega e se aproxima agora de Moisés e diz: olha, eu queria permitir que você saísse, mas eu queria colocar algumas condições e eu não gostaria de que vocês brigassem com as minhas condições, mas nós queríamos que vocês adorassem a Deus aqui no Egito mesmo. Nada desse negócio de ir para o deserto, não. Adorem a Deus aqui. E Moisés dá uma resposta muito interessante a Faraó. Olha o versículo 27, como ele fala no capítulo 28, 27. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Nós vamos fazer a nossa adoração a Deus, não da forma como você, Faraó, quer que nós adoremos a Deus, não da forma como você quer que nós cultuemos a Deus, mas nós vamos adorar a Deus como Deus disser que nós devemos adorá-lo. Meus queridos irmãos, aqui está uma das questões mais fundamentais na nossa adoração moderna, ou na nossa adoração pós-moderna. Como é que nós queremos adorar a Deus? Como é que nós vamos adorar a Deus? E Faraó vai estabelecer algumas condições, como é o modelo de Faraó e o modelo de Deus. A primeira condição que Faraó estabelece aqui, a primeira proposta pós-moderna de Faraó, é a seguinte: sirva a Deus, mas não saia do Egito. Sirva a Deus nessa terra. Não saiam daqui. Adorem a Deus sem sair do Egito. Agora, meus queridos irmãos, Egito na Bíblia é símbolo do mundo caído, do mundo de pecado, do mundo de escravidão. É o símbolo da dissolução moral. Todas as vezes que a Bíblia quer usar expressões falando do povo afastado de Deus, fala do povo de Deus indo para o Egito. É o lugar do afastamento de Deus. Egito representa um mundo sem Deus. E o povo que seguiu a Deus nessa caminhada agora à terra prometida, vai ter muitos problemas com isso. Porque o Egito sempre exerceu e exerce um fascínio muito grande para aqueles que já entregaram sua vida a Jesus. Não é muito raro encontrar pessoas que tomaram a decisão por Cristo, mas que de repente começam a ter os mesmos sintomas que aconteceram ali, quando o povo no meio do deserto começou a reclamar, dizendo: nós queremos voltar para o Egito. E eles falam: nós estamos com saudade das bolas de carne do Egito.
Nós estamos com saudade dos melões do Egito. Nós estamos com saudade da vida do Egito.